Salve, salve, queridos, queridas, professor Morgado aqui. E olha, esse pós-edital da prova de soldado tá uma correria, hein? Mas assim, ó, muita gente entrou em contato pedindo a correção das questões de raciocínio lógico, então resolvi fazer esse vídeo falando primeiro um pouquinho das minhas impressões sobre a prova, né, o que eu acho, a média da galera em raciocínio lógico, e também vamos corrigir uma por uma, incluindo a polêmica questão 57 dos conjuntos. Tá? Vou falar tudo que eu penso sobre essa questão e por que a gente chegou naquela resposta que a gente chegou. Tá bom? Então assim, gente, fiquem comigo até o final, esse vídeo vai estar bem legal. É bom até para quem não fez a prova, né? Para ter uma noção do que a Sebrasp está cobrando, para se preparar também para concursos futuros e assim por diante. Tá? Então assim, ó, primeiro, minhas impressões. O que eu achei dessa prova de raciocínio lógico? Sem dúvida nenhuma, é uma prova mais difícil do que a prova de oficial. Principalmente na questão da interpretação. Tá? A interpretação no sentido de entender o que a questão está pedindo, tá? Entender o que efetivamente a questão quer. Né? Até na própria linguagem, assim, ele colocou uma linguagem de sentença aberta na 51, 52, 53, 54, né? Que não é uma linguagem que a Sebrasp costuma usar muito nas questões. Entendeu? Então isso complicou muita gente. Mas assim, ó, os temas são aqueles temas que sempre a Sebrasp bate. Número de linhas da tabela, tradução para ser então, né? Perceber quando que tem aquela ideia de condição e consequência, tautologia, que mais? Porcentagem, tinha uma questão de conjuntos caprichada ali, tinha uma questão de equivalência também. Então assim, ó, os temas bem dentro do edital, ok? Só que o que pegou foi a questão da interpretação. Eu acho, minha impressão, que a média de raciocínio lógico são 8 questões, né? Então, eu acho que a média de raciocínio lógico vai ficar ali entre 3 e 4, tá? A maioria do pessoal vai fazer entre 3 e 4. E quem conseguiu, de repente, 5 foi uma boa prova. Quem conseguiu 6 ou 7 foi uma excelente prova. Vai estar colocando diferença com certeza. E quem gabaritou nem se fala, né, gente? Aí o cara já pode, né? Já está com o nome no Diário Oficial praticamente, tá? Então, vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho sobre as questões, uma por uma, tá? A resolução com calma, a gente vai pensando junto e vai evoluindo um pouquinho aí na interpretação do raciocínio lógico, tá bom? Bom, questão 51 até a 54 tinha esse texto aqui, ó. Esse texto vale para 51, para 52, para 53 e para 54. Nesse texto ele deu 3 sentenças abertas. Ó, percebe aqui, ó. Temos a C, temos a L e temos a W. Tá, professor, mas sentença aberta não é proposição. Não é proposição. Tá, ó, tem a C, a sentença aberta é a pessoa confunde crime com liberdade de expressão. Né? E por que não é proposição? Porque eu não sei quem é a pessoa, né? Tá? Falta informar quem é a pessoa para que ela fique completa, para que feche a sentença. Essa sentença está aberta. Depois tem o L, a pessoa confunde liberdade de expressão com crime. E depois tem o W, esse W aqui, cara, esse W, aquela interpretação que a gente tinha que fazer, gente. Tinha que fazer, quem é meu aluno sabe assim que praticamente toda aula eu falo isso, eu dou ênfase nisso, que é aquela ideia do ser então, de causa e consequência, de condição e consequência. Tá? Então olha só, pensa comigo. A pessoa que confunde crime com liberdade de expressão, confunde liberdade de expressão com crime. Velho, tem uma ideia de causa e consequência. Né? Qual que é a causa? A causa é confunde crime com liberdade de expressão, que era o C, né? Exatamente o C. E a consequência é confunde liberdade de expressão com crime, que era o L. Então, na verdade, essa W, isso a gente vai usar nas questões, tá? Vamos usar na 51, vamos usar na 54 e vamos usar na 53. Por isso que a pessoa que não percebeu esse detalhe já se ferrou nessas 3, já se deu mal, tá? Mas essa W, na verdade, eu poderia escrever assim, ó, C, então L. Né? A condição está aqui, confundir crime com liberdade de expressão, e a consequência está aqui, confundir liberdade de expressão com crime. Mas deixa eu voltar naquela coisa da sentença aberta, gente. A princípio, como eu estava falando, sentença aberta não é proposição. Né? Mas a partir do momento que eu falo quem é a pessoa,
Tá? Se eu colocar ali quem que é a pessoa, aí vira uma proposição. Então, por isso que vai aparecer nas questões, por exemplo, assim, ó, se entre parênteses Mário. Tá? Tem uma questão que aparece isso, se de Mário. O que é o se de Mário, gente? Eu estou pegando o Mário e estou colocando no lugar dessa pessoa, entendeu? Aí esse se de Mário vira Mário confunde crime com liberdade de expressão. Tá? Vai ter um W de Priscila. Mas que porra é essa de W de Priscila? Eu estou colocando a Priscila no lugar da pessoa, entendeu? Então está dizendo aqui, ó, se a Priscila confunde crime com liberdade de expressão, então a Priscila confunde liberdade de expressão com crime. Então essa é a primeira observação, tá? A princípio parece que ele não estava trabalhando com proposições, mas ele está. Porque a partir do momento que ele identifica a pessoa, que ele fala quem é a pessoa, a sentença deixa de ser aberta e vira uma proposição. Ok? E na verdade esse W, não esqueçam, o W é um se então. Condição e consequência, tá? A condição é confunde crime com liberdade e a consequência é confunde liberdade com crime. Beleza, gente. Dito isso, a gente pode partir para 51, 52, 53, 54 e aí eu vou passar o meu gabarito, tá? Que provavelmente vai ser confirmado pela Sebrasp. O gabarito oficial deve estar saindo aí amanhã. Ok, vamos lá. Então, questão 51. Questão 51 está dizendo o seguinte, considerando que João seja um dos elementos do conjunto A, esse conjunto V é o conjunto total, tá? É o meu universo, ok? O meu universo de todas as pessoas ele chamou de conjunto V. Assinale a opção que apresenta o número de linhas da tabela verdade da proposição. Ó, vê como a Sebrasp foi precisa aqui, tá? Não era proposição. Mas a partir do momento que eu coloco o João no lugar da pessoa, aí vira uma proposição. Deixa de ser uma sentença aberta e vira uma proposição. Tá? E lembra o que o W era? Acabamos de falar sobre isso, né? O W era um centão, na verdade. Tá? Esse W aqui era C, então L. Tá? E daí o que acontece, gente? Eu tenho duas letrinhas, né? Duas letrinhas, está pedindo o número de linhas da tabela verdade. Isso foi uma coisa que a gente conversou demais, né? Número de linhas, como é que faz, gente? 2 elevado a n, né? 2 elevado a n, então vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vai dar 4 linhas. Tranquilaço. Essa era uma questão tranquila. Só tinha que interpretar, né, galera? Tinha que perceber que o W, na verdade, é um centão, entendeu? Aí tinha que entender que, né, duas letrinhas aqui, então vai ser 2 vezes 2, vai dar 4. Mas isso é uma coisa que, pô, é super avisado que a Sebrasp gosta, que ela cobra número de linhas da tabela. Beleza? 51 resolvido? Maravilha? Vamos para 52. Ó, a 52 ela é de boa, gente. Só tem que interpretar. Aliás, essa prova é inteira assim, né? Inteira. Ela não está difícil, ela é interpretação pura. Então, olha só, gente, ele falou dos símbolos aqui primeiro, que é coisa que a gente já sabe, tá? O símbolo da negação, do e, do ou, do se então, do se e somente se. E agora que vem a parte fundamental, agora que vem a parte importante, olha só. Ele falou que o Mário, vamos colocar aqui, que Mário, professor? Não vou nem te responder. O Mário é um dos elementos do conjunto C. Tá? O Mário é um dos elementos do conjunto C. O que significa isso, gente? Significa que esse C Mário aqui é verdadeiro, porque o Mário faz parte do conjunto C, ok? E o Mário não faz parte do conjunto L, tá aqui, ó. Não faz parte do conjunto L. Ou seja, indiretamente ele está dizendo que o C Mário é verdadeiro e o L Mário é falso. E aí a gente tem que analisar como é que fica os conectivos um por um, né? Porque ele está pedindo a proposição verdadeira, tá? Mas o enunciado era isso que tinha que interpretar. Quando ele fala que Mário é um dos elementos do conjunto C, ele está dizendo que o C de Mário é verdadeiro, ok? E quando não está no conjunto L, ele está falando que o L de Mário é falso. Beleza. E agora, gente, basta lembrar da regrinha dos conectivos. Regrinha do ou, do e, do se então. E, pô, isso a gente falou demais, né, gente? É outra coisa que praticamente toda aula eu falo, fico batendo em cima.
tem que saber a regra dos conectivos, isso é fundamental. Tá? Então, por exemplo, no E, tá? Vamos ver a letra A aqui. Ó. A letra A tem um E, né? Eu tenho a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O E precisa do quê mesmo, gente? Todas verdadeiras, né? O E precisa de todas verdadeiras, consequentemente esse E está furado, não é a letra A. Ok? Aqui eu tenho o OU, né? Aí é a mesma coisa, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, aí opa, agora acho que vai, hein? Porque o OU precisa do quê? Pelo menos uma verdadeira. Tá? Como o OU precisa de pelo menos uma verdadeira, eu tenho pelo menos uma verdadeira, então esse OU é verdadeiro, a alternativa certa é essa aqui. Tá bom? Tu vê. Primeira, número de linhas da tabela, dava para matar tranquilo. Tá? A pessoa só tinha que entender bem aquela coisa do se então, né? Da condição e da consequência. E segunda, era a regra de conectivos. Né? Basicamente tinha que saber a regra dos conectivos para saber quando que a proposição composta é verdadeira. Show! Vamos para 53? Deixa eu apagar aqui. Questão 53. Cara, essa 53 ela é complicadinha, tá? Essa 53 é aquela questão que a gente fala assim, ó, que é para colocar diferença, cara. Se tu matou a 53, tu acertou a 53, ó, bate no peito, fica orgulhoso, porque a concorrência eu acho que não mandou bem, hein? Acho que não mandou bem. Olha só, vamos lá. Vamos entender o que está pedindo. Primeiro, interpretar o que está pedindo. Isso é fundamental, tá? Ainda no que se refere ao texto, né, ao mesmo texto, para que o conjunto verdade de W coincida com o conjunto V. Tá? Então vamos lá. Primeiro, vocês lembram que o W, na verdade, é um centão? Esse é o primeiro ponto, tá? O W é um centão, a gente consegue escrever o W, na verdade, como Czinho, então L. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, o que é o V, gente? O V era o meu universo, né? O meu conjunto de todas as pessoas. Isso também ele falava no texto, falava no enunciado. Tá? Então, o que ele quer? Ele quer que o conjunto verdade do centão, desse centão aqui que eu escrevi, seja tudo, seja todas as pessoas. Então, esse centão, ele tem que ser verdadeiro para todas as pessoas. Esse é o ponto. Tá? Bom, aí a gente vai parar e vai pensar, pô, mas o centão não é sempre verdadeiro, né? Tem um caso, e vocês até já sabem qual é, né? Tem um caso que o centão fura, tem um caso que o centão é proibido, tem um caso que não pode no centão, que é qual, gente? Vera Fischer, tá? Então, o único caso, pô, isso é outra coisa que eu falo toda aula, né, gente? Quem é meu aluno sabe disso. O único caso que não pode no centão, ó, não pode no centão é V, então F. Tá? Só que o que a gente quer nessa questão, gente? A gente quer que o conjunto verdade seja tudo, seja todo mundo, entendeu? Então a gente tem que evitar esse caso aqui. Esse caso é o caso proibido, esse caso não pode acontecer de forma nenhuma. Tá? Então o que não pode ter, gente? Não pode ter um elemento, tipo o Mário lá da outra questão, né? Que pertença ao C e não pertença ao L. Vocês estão me entendendo? Não, isso não pode ter, né? Não pode ter esse cara, porque se tiver esse cara, o C então vai furar e aí o conjunto verdade não vai ser todo mundo. Tá claro? Então, se tu fizesse um diagrama de Venn aqui, por exemplo, do conjunto C e do conjunto L, olha só, gente, deixa eu mostrar para vocês. Ó. A princípio eu vou colocar assim, tá? A princípio eu vou colocar assim. Esse aqui é o conjunto C e esse aqui é o conjunto L. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, não pode ter esse cara da Vera Fischer. Não pode ter um cara que pertença ao C e não pertença ao L. E esse cara está em qual região, gente? Esse cara está no meinho? Não, né? Porque o meinho pertence aos dois, né? Esse cara que não pode ter, ele está aqui, ó, nessa região aqui. Tá? Então, essa região aqui não pode ter ninguém. E se essa não pode ter alguém exclusivo do C, entendeu? E se essa região não pode ter ninguém, na verdade o meu desenho muda um pouquinho, né? Na verdade o meu desenho vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui vai ficar o C e aqui vai ficar o L. Entendeu? Porque essa região de fora aqui, essa região exclusiva do C não existe, tá? Então o desenho que eu tenho que fazer para que o C então seja sempre verdadeiro
é esse desenho aqui, ó. Aqui está o C e aqui está o L. Conclusão final, o que precisa? C dentro do L, C contido em L. Tá? E isso está escrito nessa alternativa aqui, ó. L deve conter o C, em outras palavras, o C está contido em L. Tá, gente? Então, esse é o nosso gabarito. L deve conter C, que é a mesma coisa que C contido em L. Essa questão, como eu falei, tá, gente? Ela não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque tu tem que entender bem, concatenar as ideias, entender o que está acontecendo. De novo, C, então, eu quero que ele seja sempre verdadeiro. Para ele ser sempre verdadeiro, não pode VF. Então, não pode ter um cara que está no C e não está no L, que seria essa região aqui, tá? Essa regiãozinha aqui. Se a gente tira essa região, se a gente elimina essa região, ó, o que sobrou do C, pedacinho que sobrou do C, vai estar dentro do L. E aí eu tenho esse desenho aqui. Esse desenho significa C contido em L. É assim que tinha que pensar, tá? Questão, ó, se tu de repente perdeu essa questão, também não desanima, né? Não vai entrar em depressão, porque essa era uma questão que, pô, era para diferenciar mesmo, tá? Era para diferenciar. Maravilha, gente. Espero que vocês tenham entendido a ideia. Vamos para a próxima. Questão 54. Questão 54 é uma questão de tradução, cara. Tradução pura. Tradução pura. Essa, cara, essa tinha que matar. Olha só, vamos lá. Mesmo texto, né? Mesmo texto como referência. Considerando que Priscila seja um dos elementos do conjunto V, que é aquele conjuntão de todas as pessoas, assinale a opção que apresenta a proposição obtida quando a sentença W assume o valor Priscila. Então ele está perguntando quem é W de Priscila. Bom, vocês lembram quem é o W? Que a gente comentou já? O W, na verdade, é um C, então, né? O W é C, então L. E daí eu vou aplicar isso para Priscila. Ok? Então, lembra o que era o C, gente? O C era confunde crime com liberdade de expressão. E o L era confunde liberdade de expressão com crime. Tá? Então, como é que vai ficar? Me ajuda, vai. Se Priscila confunde crime com liberdade de expressão, então Priscila confunde liberdade de expressão com crime. Tá? Era tradução. Tradução daquela W para o C, então, e aí tu ia conseguir matar essa questão. A Priscila, né, não é o mais importante da questão, a Priscila só está aqui para que vire uma proposição, mas a certa é essa aqui, gente, ó. É a letra D, no caso da minha prova aqui, né? Se Priscila confunde crime com liberdade, então Priscila confunde liberdade com crime. Ok? Show! Mais uma questão aí resolvida e vamos em frente, gente. Vamos em frente aí com essa correção dessa prova que, como eu falei, ela estava caprichada, hein? Caprichada, nível acima da prova de oficial. Média, eu acredito, entre 3 e 4 questões aí de média de raciocínio lógico. E quem fez 5, quem fez 6, quem fez 7, pode ficar muito feliz, tá? Colocou diferença na concorrência. Vamos para a próxima, queridos. Questão 5.5. Agora abandonamos o texto, né? E vamos para a tautologia. Vamos lá. A gente tinha comentado isso, tá? Tinha comentado que tinha chance de cair tautologia com palavras. Inclusive, tem aquele exemplo clássico de tautologia, né? Que eu sempre falo, tá? Exemplo clássico de tautologia, por exemplo, assim, ó. Já caiu na Sebrasp, inclusive. Hoje choveu em Joinville ou hoje não choveu em Joinville. Ok? Questão de prova passada. Por que esse é o exemplo clássico? Porque no ou precisa de pelo menos uma, né? Então, digamos que chova, vai ter pelo menos uma. Digamos que não chova, vai ter pelo menos uma. Então, esse ou vai ser sempre, sempre, sempre verdadeiro. E esse é o conceito de tautologia, né, gente? É uma composta que assume sempre o valor verdadeiro, tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai procurar uma alternativa que tenha essa cara, né? Tipo assim, hoje choveu ou hoje não choveu. Pedro é professor ou Pedro não é professor, né? Porque daí, cara, independente do que aconteça, tu vai ter pelo menos uma, né? E se tu vai ter pelo menos uma, vai ser uma tautologia, tá? Por exemplo, essa letra A aqui, ó. Essa letra A é um E. É um E, ó. Esse mas aqui funciona como E.
E o E, gente, ele não tem cara de tautologia, né? Porque tu precisa obrigatoriamente das duas verdadeiras. Por exemplo, se eu não gosto do trabalho, já ficou falso. Né? Então essa letra A não vai ser sempre, sempre, sempre verdadeira. Está furado, tá? A letra B tem um C e somente C aqui, C e somente C. Conserta o computador, C e somente C, o computador estragar. Isso pode ficar falso, gente, tranquilamente. Essa segunda pode ficar falsa. Por exemplo, digamos que o computador está estragado, mas eu não conserto. Tá? Eu deixo ele parado, entendeu? Aí eu vou ter um F aqui, vou ter um V aqui, e o C e somente C vai ser falso. Né? E como ele poderia eventualmente ficar falso, ele não é tautologia, porque tautologia é sempre, sempre, sempre verdadeira. Tá? Já a letra C está com uma cara boa. Que beleza, cara, olha só. Sou feliz ou não com quem eu sou? Tá? Primeiro, a primeira dica, primeiro bizu, já apareceu o nosso ou aqui, né? O nosso ou ele tem perfil de tautologia, ele tem... Opa, não ficou bom, deixa eu voltar aqui. O nosso ou ele tem perfil de tautologia, ele tem cara de tautologia, né? Agora pensa comigo, gente, eu sou feliz ou não? Tá? Então digamos que eu sou feliz com quem eu sou. Se eu sou feliz com quem eu sou, vai ter pelo menos uma. Né? Digamos que eu não seja feliz, vai ter pelo menos uma. Então em qualquer situação, sendo feliz ou não sendo feliz, eu vou ter pelo menos uma, por isso que a letra C é uma tautologia, tá? A resposta, o nosso gabarito é letra C, sou feliz ou não com quem eu sou. Algumas pessoas questionaram a letra D, né? Falaram, não, professor, mas a D tem o mesmo perfil, tal. Não tem, gente, não tem, porque a letra D está afirmando que eu não me lembro se eu molhei ou não a grama. Tá? Ela está afirmando que eu não me lembro, entendeu? Digamos que eu me lembre. Se eu me lembrar, a letra D está falsa. Fechou? Tá, mas a C não. A C não tem jeito. Ou eu sou feliz ou eu não sou. Se eu sou feliz, vai ter pelo menos uma. Se eu não sou, vai ter pelo menos uma. Ó, se por acaso a letra D fosse só assim, ó, quer ver? Só assim, ó. Molhei ou não a grama, tá? Se ela fosse só assim, molhei, aí eu concordo, aí é tautologia. Ok? Mas do jeito que está, não me lembro, ele está afirmando que eu não me lembro. Então, se eu lembrar, ela já vai ser falsa, né? Por isso que o nosso gabarito é letra C, tá, gente? Então, a 55 é isso aí, com certeza vai ser confirmada pela Sebrasp. Sou feliz ou não com quem eu sou. Show! Vamos para 56. Já estamos chegando na polêmica, hein? Já estamos chegando na famosa questão 57. E aí a gente vai conversar com carinho, eu vou dizer como que eu pensei, como que a gente resolveu, sabe? E também vou falar se eu acredito ou não acredito em recurso, né? Que isso é uma coisa que muita gente está perguntando, tá? Vamos lá. Equivalência. 56 é uma questão de equivalência. Ah, professor, mas não está no edital, equivalência não está no edital, a Sebrasp não podia ter cobrado. Cara, tá no edital, velho. Tá no edital, não está expresso. Mas assim, ó, quando fala conceitos básicos de raciocínio lógico, inclui negação, inclui equivalência. Né? Quando ele fala proposição, né? Proposição, eu tenho que saber o que é uma proposição equivalente a outra. O termo proposição é genérico, inclui essas coisas, entendeu? Então, mas o meu outro cursinho falou que não caía. Pois é, infelizmente, né? Eu avisei que podia cair. Professor Gustavo, né, o grande mestre aí do raciocínio lógico, também avisou que podia cair, entendeu? E tá aí, ó, caiu, não deu outra. Né? O que é proposição equivalente, gente? Proposição equivalente é tu pegar aquela proposição e falar de uma outra maneira, sem mudar o sentido, tá? Falar de uma outra maneira, a mesma coisa, sem mudar a ideia, sem mudar o sentido. E essa era de boa, tá? Essa era bem de boa. Se a pessoa soubesse que equivalência... Porque assim, equivalência não é só decorar a regra, né? Tem gente que, Neymar, inverte, nega. Não, isso são regras de equivalência. Mas tu tem que saber o que é fazer uma equivalência. É escrever de uma outra maneira, né, sem mudar a ideia. Você faltou com a verdade é a mesma coisa que você não falou a verdade. Tá? Ponto final. Então a equivalência aqui, nosso gabarito é letra A, você não falou a verdade. É a mesma coisa que falar você faltou com a verdade. Ok? Interpretação, né? Interpretação.
professor Guilherme de português poderia resolver tranquilamente essa questão, porque o que está perguntando no fundo é uma frase que tem o mesmo sentido que isso aqui. E é a letra A com toda certeza, tá, gente? Fechou. 56 resolvida. Tu vê, né? Essa de tautologia, essa de equivalência, número de linhas da tabela, aquela dos conectivos, tradução por centão. Dava para ter matado, não dava, gente? Era ler com carinho a prova. Eu acho que assim, ó, de repente, como eles colocaram raciocínio lógico no final, muita gente também deixou para o final, sabe? E aí acabou se complicando por uma questão de tempo, porque tinha redação também para fazer, não sei, leu muito rápido, e daí acabou perdendo questões que dava para ter acertado, tá? Dava mesmo. Vamos para 57, vamos lá. Bora, meus queridos, 57. Tá, essa 57, vamos passo a passo, tá? Essa 57 é uma questão clássica de diagrama de Venn, que ele dá 3 informações. Ó, primeiro, ele fala o total, né? Vamos colocar aqui as informações, tá? Temos o total. Total é 100. Total de candidatos é 100. 65 disseram sentir-se preparados para a prova, tá? Então, vou botar só o P de preparados. P de preparados é 65. E o 80 disseram ter estudado. E de estudado é 80. E percebe que ele não deu o meio. Não deu o meio, famoso meio, né? Isso a gente falou, né, gente? Bem possível que a Sebrasp coloque uma questão sem meio e não deu nenhum também. Em nenhum momento ele falou nenhum. E pode ser que tenha, né, gente? Essa questão, na verdade, deixou em aberto, não dá para calcular exato as coisas, tá? Porque não falou o meio e não falou o nenhum. Tá, legal. A gente até comentou uma questão assim, na semana de revisão a gente comentou uma questão que deixava em aberto assim. Mas, enfim. A grande confusão dessa 57, né, é que a pergunta precisa de uma interpretação. Tá? Então, olha só, gente, o que ele quer saber? Ele quer saber, primeiro, venham comigo, essa é difícil mesmo, tá? Eu considero a mais difícil da prova essa. O menor número possível, ou seja, ele quer o mínimo, né? Mínimo, vamos colocar aqui. Ele quer o mínimo de candidatos que não disseram sentir-se preparados ou ter estudado. Tá? Vamos marcar isso aqui. Ó. Isso é a expressão que a gente precisa interpretar. Não disseram sentir-se preparados ou ter estudado. Bom, eu li essa expressão, eu pensei com calma, né? Com calma, né? Uns minutinhos ali, um minutinho e meio. E interpretei de uma forma, tá? Aí conversei com o professor Gustavo interpretou da mesma forma que eu. E para tirar a dúvida, para tirar a prova real, a gente chamou o nosso querido mestre, professor Guilherme de português. Daí mostrou, Guilherme, e aí, meu irmão? Como é que a gente interpreta isso aí? E ele assinou embaixo, né? Sem a gente falar, tá? Sem a gente falar como a gente tinha interpretado, ele interpretou da mesma maneira. Então, cara, a Sebrasp deve interpretar dessa maneira, tá? Então vamos assumir que a interpretação correta é essa. E daí, assumindo que a interpretação correta é essa, a gente vai resolver, vai dar a nossa resposta, vai chegar no resultado final, tá? O que pode acontecer, gente? Pode acontecer, tem muita gente falando, professor, porque o outro cursinho deu outro gabarito, porque o outro cursinho falou que não tinha resposta, porque ela tem que ser anulada. Pois é. Então, eu não posso responder pelos outros, né? Eu posso responder por mim, tá? O meu entendimento, gente, é que é uma questão difícil, é uma questão foda mesmo, tá? Mas, considerando essa interpretação que a gente teve, eu entendo que é isso, entendeu? Eu entendo que não dá recurso. O que eu vou fazer, gente? Bastante gente conversando, mandando mensagem, entrando em contato. Eu vou conversar de novo com o professor Guilherme, tá? Vou perguntar para ele, Guilherme, será que dá margem para alguma ambiguidade? Será que dá margem para alguma outra interpretação? E se ele falar sim, dá margem para outra interpretação, aí a gente vai recorrer. Tá? Vamos aguardar também o gabarito oficial da Sebrasp, né, para ver isso certinho. Tá? Mas se por acaso a gente sentir que no português, na interpretação de texto, está dando margem para uma outra interpretação, aí a gente vai entrar com recurso. Ok? Quer dizer, vocês vão entrar, né? Muito bem. Mas olha o ponto aqui, gente. O ponto é o seguinte, deixa eu falar como é que a gente interpretou, tá? A gente interpretou isso da seguinte maneira, que esse não disseram aqui,
ele está se referindo tanto ao sentir-se preparados, como ao ter estudado. Tá? Esse não disseram, ele vale tanto para esse como para esse. Então, o que ele está pedindo? Olha só, ele está pedindo o mínimo de não P ou não E. É isso que ele quer, gente. Ele quer o mínimo disso aqui, ó. Ok? Segundo essa nossa interpretação, minha, professor Gustavo, professor Guilherme, debatemos, tá? E essa é a interpretação que a gente entende. Ele quer saber o mínimo de não P ou não E. Aí se tu tiver, uma manha de negação, cara, porque negação cai na prova, velho. Tem essa coisa de não cai. Negação cai na prova, tu vai perceber, opa, isso aqui, na verdade, é negação do E. É ou não é? Quando a gente troca por ou, nega e nega, a gente está negando o E. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que negar o E. E o E, gente, é o meinho. É a galera que preparou e estudou. Entendeu? Então, o que ele quer saber no fundo? No fundo, ele quer saber o mínimo do que não está no meinho. Entendeu? Eu sei que é foda. Eu sei que nunca tinha aparecido uma questão da Sebrasp com esse perfil aí. Mas, cara, essa é a interpretação que a gente teve. Que eu acredito que está correta. Eu acredito que é a interpretação correta. Tá? Ele quer saber o mínimo do que não está no meio. E para eu ter o mínimo do que não está no meio, eu tenho que colocar o máximo no meio. Se eu coloco o máximo no meio, fora do meio, eu vou ter o mínimo possível. Tá? Então, vamos montar o diagrama de Venn aqui. E a gente vai colocar o máximo possível no meinho. Ó, aqui eu tenho o conjunto preparados. Aqui eu tenho o conjunto estudaram. Ok? E eu vou tentar colocar... Eu não sei o nenhum, ele não falou o nenhum, ficou em aberto, mas eu vou tentar colocar o máximo possível que eu consigo no meio. Porque, de novo, se eu tiver o máximo do meio, eu vou ter um mínimo do que não está no meio. Ok? Qual que é o máximo do meio, gente? Bom, será que dá para botar 70 no meio, por exemplo? Tem como colocar 70? Não dá, porque olha só, o preparado é 65. E daí eu vou colocar quantos aqui? Menos 5, né? Não faz sentido. Entendeu? Então o máximo do máximo, estourando, que eu posso botar no meio, é 65. Né? Porque daí se eu coloco 65 aqui, ó, eu vou ter 0 aqui e eu vou ter 15 aqui. Ok? Sim ou não? Esse é o máximo que eu consigo colocar no meio. Tá? Coloquei 65 no meio, sobrou 0 aqui, sobrou 15 aqui. E aí, como o total é 100, né? Aqui eu vou ter 80. Ó. Como o total é 100, vai ficar 20 aqui no nenhum, na região do nenhum. Tá? Como ele está perguntando o mínimo do que não está no meio, de novo eu grifo aqui, gente, ó, ele quer o que não está no meio. O que não está no meio é esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Então o nosso gabarito é 0 mais 15 mais 20, que dá 35. Tá? Então a gente vai no 35, a gente vai na alternativa letra C. Mas, como eu falei, a única possibilidade assim que eu vejo de recorrer a essa questão é em cima dessa interpretação aqui, tá, gente? Em cima dessa interpretação, não disseram preparados ou estudado. Eu vou novamente conversar com o professor Guilherme, vou ver se está dando alguma margem aí de dupla interpretação e, se for o caso, a gente vai elaborar aí um recurso para essa questão, tá? Mas é uma questão difícil, né? Uma questão foda mesmo, para botar diferença mesmo, mas não quer dizer que porque é foda vai ter que recorrer de qualquer jeito, né, gente? Vamos tentar um fundamento legal aí para ver se, né, passaria, se teria alguma chance de anulação, e não vou também escrever qualquer coisa só para dizer que tem recurso, ok? Então, se tiver ambiguidade, se tiver dupla interpretação, a gente pode pensar num recurso para essa questão. É isso. Tá? Sei que tem gente que vai ficar feliz com o que eu falei, tem gente que vai ficar chateado, mas é isso, gente. Eu estou falando a verdade aqui, estou falando o que eu acredito, tá? E, vamos ver como é que vai vir o gabarito oficial, né? Se a interpretação da Sebrasp vai bater com a nossa.
Se por acaso eu vir qualquer coisa diferente de 35, aí a gente já tem um sinal de dupla interpretação. Aí a gente vai pedir para anular em cima da dupla interpretação. Ok? Vamos aguardar o gabarito oficial. E finalmente, gente, finalizando essa nossa correção, rapaz, é coisa, hein? Essa 57 deu pano para manga. Essa 58, cara, é a questão do sonho. Né? O pessoal que acompanhou o aulão do Pro10, o aulão de véspera lá de Floripa, do Cambirela do Pro10, no final do aulão, lembra que eu falei? Galera, sonhei com uma questão, porcentagem, que vai vir assim. Eu até falei, não falei de desconto de salário, eu falei de reprovados e aprovados. Mas a história era a mesma, cara. O sonho funcionou, o sonho deu certo. Tá? Pô, fiquei super feliz quando eu vi essa questão, porque foi tiro certeiro mesmo. Olha só, salário de Letícia é calculado de tal forma que primeiro são descontados 14%, né? Ó, primeiro descontaram 14% do salário, que tristeza. E depois, do remanescente do que sobrou, descontaram 27,5% de imposto de renda. Tá? Então, assim, ó, o que tem que perceber aqui? Isso é até Dilma, aquela frase da Dilma, né? Não é 27,5%. É 27,5% do restante. Então, é 27,5% de 86%. Essa era a conta que tinha que fazer, tá? 27,5% de 86. E aí vamos fazer essa multiplicação aqui, gente. Ó, vamos fazer 86 vezes... Né? Entenderam 86, né? Porque já tinha sido descontado 14, então sobrou 86, tá? Aí eu vou fazer 86 vezes 0,275. Aquele jeitinho de calcular porcentagem pela decimal, né? Vamos lá, rapidão aqui. Ó. Vamos fazer as contas. 30 vai 3, 40 com 3, 43. Pula uma casinha, 7 vezes 6, 42, vai 4, 7 vezes 8, 56, com 4, 60. E finalmente, pula uma casinha, 12, vai 1, 16 com 1 dá 17. Vamos somar tudo isso aqui, tá? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, aqui vai dar 6, aqui vai dar 13, vai 1, 2 aqui, né? Como tem 3 casinhas, eu vou colocar 3 casinhas aqui, então vai ficar 23,650. Esse que vai ser o segundo desconto. Cuidado, tá? Então, olha só, o primeiro desconto foi 14%. 14%. O segundo desconto foi 23,65. Se eu somo tudo, isso vai dar 5,673. Isso vai dar 37,65. Deixa eu ver se tem essa alternativa. Não tem, ele foi bonzinho, foi muito bonzinho. Mas esse aqui é o total de descontos. Descontos. Agora, interpretação, né, gente? Interpretação. Ele está pedindo para assinalar, eu até nem coloquei aqui, tá? Mas ele está pedindo para assinalar o que ela efetivamente recebeu. A porcentagem que ela efetivamente recebeu. E se foi descontado, foi falha minha não ter colocado aqui, tá? Mas enfim, se foi descontado 37,65, é porque a nossa Letícia recebeu o que falta para fechar 100%, né? O complementar, tá? E o complementar dá exatamente 62,35%, tá? Aqui é só fazer 100 menos esse aqui, né? Se tu faz 100 menos esse aqui, tu vai chegar a 62,35. Por isso, o nosso gabarito é esse aqui. Tá bom? Galera, espero de coração que vocês tenham gostado aí dessa mini aula, né? Mini aula de correção aí das questões, tá? Como eu falei, a prova saiu um pouquinho do padrão, principalmente na parte redacional, na parte de interpretação. Eu acredito que a média, eu vou falar de novo, tá? Entre 3 e 4 questões ali de raciocínio, mais para 3 até do que para 4. Então, se tu acertou 4, 5, 6, 7, eu acredito que tu vai estar acima da média, tá? Acima da média geral aí de raciocínio lógico. E vamos com fé, né, gente? Vamos manter a fé, vamos aguardar o resultado, vamos aguardar o gabarito oficial. Tá? Tô muito na torcida por vocês, tá? Demais na torcida por vocês aí, principalmente a galera que estava com a gente, que acompanhou nossas aulas, acompanhou o nosso trabalho. E vamos com tudo, gente. O que é nosso tá guardado, cara. Se é para ser agora, vai ser. E se por acaso não for, tu vai levantar a cabeça, vai estudar, vai continuar com os estudos e a tua hora vai chegar, pode ter certeza, tá? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.
Tamo junto, galera. Grande abraço e até a próxima!